pós-graduando. Sou a professora Eli e estou aqui juntamente com a professora Jaqueline para apresentar algumas reflexões acerca das políticas públicas e de gestão escolar, cujos assuntos foram discutidos no caderno de estudos Políticas e Gestão Educacional. E para complementar os conteúdos abordados nessa disciplina, você assistirá essa videoaula que traz debates sobre a universalização da educação básica, práticas de gestão e gestão democrática. Para esclarecer esse assunto, utilizaremos trechos do programa exibido pelo TV Escola Salto para o Futuro. Para iniciarmos as reflexões desta videoaula, apresentamos o poema Escola, de Paulo Freire. Escola. Escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor, na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados, nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como o tijolo que forma a parede, indiferente, frio, só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil. Estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. Paulo Freire. Conforme vimos no dizer de Paulo Freire, escola é o lugar que se faz amigos. E nessa perspectiva é que é preciso reinventar a instituição escolar, rompendo a rigidez de um espaço de sistematização de conhecimento, buscando reformular as práticas pedagógicas e a sua gestão. Neste sentido, o caderno de estudo discute questões sobre o financiamento da educação no Brasil, a exemplo do Fundeb, do Salário Educação e outros recursos federais, também discutidos sobre gestão escolar no que se refere aos recursos, aos materiais, às pessoas e processos. A reflexão sobre as políticas educacionais requer a compreensão da organização e gestão da educação básica, que regulamenta e demarca a relação e o regime de colaboração entre a União, os Estados, Distrito Federal e municípios. Dentro desse processo estão questões relativas ao acesso, à qualidade e ao financiamento, aliadas às ações, aos programas e políticas educacionais. Mas você sabe o que são as políticas educacionais? São normas que visam atender às necessidades da educação, caracterizando-se em orientações verticais por parte do governo, por meio de programas e ações com o intuito de elevar a qualidade da educação brasileira. Elas regulam e orientam os sistemas de ensino. E por que é importante fazer essa observação? Por que a educação é algo que vai além do ambiente escolar? Tudo o que se aprende socialmente na família, na igreja, na escola, no trabalho, na rua, na comunidade, é, portanto, resultado do ensino, da observação, da repetição, da reprodução. Tudo isso é educação. Porém, a educação só é escolar quando ela for passível de delimitação por um sistema que é fruto de políticas públicas. Nesse sistema, é imprescindível a existência de um ambiente próprio do fazer educacional, que é a escola, que funciona como uma comunidade,
articulando partes distintas de um processo complexo entre os alunos, professores, servidores, pais, a vizinhança e o Estado. As políticas educacionais traduzem as decisões do governo que têm incidência no ambiente escolar e envolvem questões como estrutura física, contratação de profissionais, formação docente, valorização profissional, currículo e gestão escolar. Caro pós-graduando, conforme já dissemos, queremos nesta videoaula complementar o conteúdo abordado na disciplina de Políticas e Gestão Educacional. Para tanto, trazemos primeiramente o conceito de universalização da educação básica. A educação é um bem público que deve ser apropriado por todos. Nesse sentido, a universalização da educação constitui uma maneira para que esse direito universal seja garantido pelo Estado com os recursos públicos e condições para sua manutenção democrática. Trata-se de mais uma das políticas com definições e novas abordagens sobre a aprendizagem, as metas a serem atingidas e os compromissos do governo com o ensino. A universalização do ensino, ao lado da erradicação do analfabetismo, é uma das principais metas do Plano Nacional de Educação, que define as ações cujos pontos principais estão agrupados em 4 dimensões, sendo estas: gestão educacional, práticas pedagógicas e avaliação, formação continuada e infraestrutura de recursos pedagógicos. A ampliação do atendimento é um compromisso da universalização do ensino no país, que prevê o atendimento do estudante da educação infantil até a entrada na universidade, ou seja, pretende que nenhuma criança brasileira fique fora da escola e garante um ensino público gratuito de qualidade que prepare o indivíduo para sua participação na sociedade. Para isso, é preciso financiamento, mobilização popular, planos pedagógicos e melhores salários aos professores. Para compreender melhor essa questão da universalização da educação básica, vejamos o vídeo da TV Escola que apresenta uma discussão sobre os desafios da universalização do ensino. Quais são os maiores desafios para a universalização da educação básica? Essa foi a pergunta do Mosaico desta semana. Vamos relembrar as respostas? Bom, os desafios da universalização da educação básica acho que se relacionam à garantia de um padrão de qualidade mínimo e aceitável para os cidadãozinhos deste país, né? Ao aumento do controle social sobre essa universalização, que significa um investimento na qualificação dos conselheiros municipais de educação, dos conselheiros do Fundeb, para acompanhar e auxiliar na gestão dessa expansão, e a presença mais direta e efetiva da União junto aos municípios, que, do meu ponto de vista, serão os responsáveis, mais uma vez, por assumir essa tarefa de expansão. A questão do financiamento, ela é fundamental, evidentemente, né? Mas a questão das concepções de escola, do que nós queremos como escola que forme cidadãos e não simplesmente pessoas que respondam a testes e avaliações, que também são importantes, mas não devem ser o fim em si mesmo de uma escola republicana num país como o nosso. O principal desafio para a universalização da educação básica é o financiamento. Estamos com uma luta pela garantia de pelo menos 10% do PIB para a educação pública. E a partir do financiamento é que se pode pensar na construção de um projeto consistente de ensino médio voltado para toda a educação brasileira. No meu entender, os desafios da universalização da educação básica brasileira
se focam em dois aspectos essenciais, ou três aspectos essenciais, que é aumentar, expandir a educação, né, dar mais oportunidade para as pessoas participarem do processo da educação básica, elevar os recursos educacionais e melhorar a qualidade, que passa inevitavelmente pelo salário do professor. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de todos vocês no Salto para o Futuro de hoje. Ali no mosaico a gente viu que são vários, né? Um aponta um, outros apontam outros, enfim, a gente somando são vários os desafios. Queremos ouvir vocês também, quais são os desafios, na opinião de vocês, dessa universalização da educação básica, começando pelo Luiz. Olha, certamente que o que foi exposto ali já sinaliza claramente que um dos grandes desafios é o financiamento, né? Garantir recursos para essa expansão e, sobretudo, nós temos um desafio enorme no tocante a 4 e 5 e a expansão do ensino médio. Além disso, obviamente, um padrão de qualidade, né? Se pensar objetivamente como melhorar a escola pública, né? Pensando que quem responde pelo maior percentual, por mais de 80%, né, das ofertas de matrículas na educação básica é o setor público. Então, como aprimorar, como melhorar a qualidade, e isso passa certamente por discussões no interior da escola, projeto pedagógico, a lógica da gestão. Então, são todas essas questões articuladas. Secretário, a mesma pergunta, quais são os desafios da universalização da educação básica no Brasil? Bom, primeiramente, eu fico muito satisfeito com o mosaico que afirma unanimemente que precisamos de mais recursos, muito diferente do discurso da década passada, do ponto de vista de que era o processo de gestão que deveria corrigir a qualidade sem que isso incorporasse recursos maiores. Ao mesmo tempo, a expansão consolidando uma noção de educação básica como um bloco único de direito universal, o que é uma novidade muito importante no cenário brasileiro, saindo daquela concepção de um recorte etário de 7 a 14 anos e só do ensino fundamental. Isso, por si, já é um desafio enorme. E é evidente que a qualidade tem de estar associada, por um lado, às condições contemporâneas da exigência da sociedade para o processo de informação, de conhecimento, de convivência humana, de valores e de formação acadêmica, mas, ao mesmo tempo, também de valorização dos profissionais. Portanto, o que está sinalizado é um eixo de mosaico bastante preciso daquilo que, inclusive, encontra ressonância na proposta de PNE. Professor Marcelo? O mosaico realmente ele nos dá um quadro dos principais pontos. A dimensão do controle social, a dimensão da definição de padrões de qualidade, e sem a questão da garantia de financiamento, efetivamente essas dimensões não se materializam. Eu complementaria, além dos aspectos destacados até aqui, o aspecto relativo à necessidade de pensarmos os sujeitos da escola como protagonistas dessa garantia e dessa realização do direito à educação na perspectiva da universalização. E quando eu estou colocando os sujeitos, por um lado, ressaltando aí a necessidade de nós pensarmos quem é esse educando, criança, adolescente, jovem, adulto, que se faz presente na escola, e os profissionais que estão atuando nessa escola, construindo essa escola, na perspectiva da valorização e da formação desses profissionais. Pensando nos profissionais aí, não apenas os professores. A nossa tendência, às vezes, é de focar muitos professores, mas a escola e os processos educativos que se desenvolvem ali se realizam sustentado não apenas no trabalho do professor, mas também no trabalho dos outros profissionais que efetivamente realizam as práticas sociais e educativas que ali se desenvolvem. Então, a valorização desses profissionais, penso que é outro componente fundamental. Bom, o secretário chamou a atenção aí para essa feliz reivindicação por mais recursos para o financiamento da educação básica. Esse é o tema da pergunta da Maria Aparecida de Santa Catarina, nos enviou a pergunta por e-mail. Obrigado, Aparecida, pela participação. Ela quer saber, vocês acham que efetivamente podemos ter 10% do PIB para o financiamento da educação? Quando isso será possível, secretário? Maria Aparecida também parece entusiasta da ideia. Podemos, Aparecida, na medida em que a mobilização social e aquilo que for decisão coletiva do Estado e da sua relação com a sociedade resultar nisso. Porque se a gente está afirmando 10% do PIB vocacionados como investimento público exclusivamente para a educação, portanto eu estou desconsiderando investimento privado, isso significa uma decisão sobre o orçamento do Estado, sobre quem financia o Estado, que é quem paga imposto.
e sobre que parcela desse esforço é dedicada à educação. Todo o caminho feito até agora aponta em mais recursos. Nós atingimos 5,1% do produto interno bruto em dezembro do ano passado. O projeto original já aponta 7%. O relatório do Vagnoni recebeu emendas, o projeto recebeu todas as emendas de financiamento para um plus, né, chegando a 10%, e evidentemente que o relatório deve sinalizar na expansão para além daquilo que foi proposto originariamente. É evidente que esse esforço, acompanhado ao longo dos 10 anos, também encontrará, por outra parte, limites importantes de capacidade de execução da própria administração pública. Nós estamos falando de dobrar o investimento sobre um PIB que também cresce, portanto é mais do que o dobro. E todos nós sabemos que há constrangimentos, por exemplo, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que limita gasto com o pessoal. Isso em muitos lugares é usado como argumento para não valorizar salário de professor, para não qualificar funcionário técnico. Então, esses outros assuntos também são correlatos, ao mesmo tempo que, se nós conjugarmos o investimento com metas que sejam claras, acompanhadas com mobilização social, e ao mesmo tempo isso possa significar valorização dos profissionais com maior participação da comunidade, seguramente nós atingiremos um patamar muito superior ao que foi atingido até agora. Agora, Luiz, por outro lado, pensando no que o secretário apontou, obviamente, acho que todo mundo acredita nisso, na importância dos recursos, né? O financiamento é importante para que essa qualidade se dê também. Agora, ao acompanhar a série, a gente percebeu também que não adianta ter só o financiamento se você não souber aplicar bem esses recursos, né? Isso acho que é uma relação um pouco até clara, né? E ao fazer a série, a gente observou que muitos dos especialistas apontaram o seguinte: também é preciso dar suporte técnico a essas redes, para que essas redes saibam como aplicar melhor esses recursos e fazer, sim, a formação dos docentes, dos profissionais, enfim, todo o processo que vem junto aí dessa qualidade. O novo PNE, enfim, as questões que estão sendo discutidas dentro dessa universalização, essas questões prevêem essa forma de apoiar tecnicamente essas redes? Luiz. É importante resgatar, né, quer dizer, alguns movimentos desencadeados na sociedade brasileira, né, como a Conferência Nacional de Educação, né? Quer dizer, a Conferência Nacional de Educação teve um papel importantíssimo na medida em que ela foi resultado de várias conferências municipais, estaduais, não é? E a conferência ressalta, acho que de uma maneira muito clara, a necessidade de alguns caminhos, né? Por exemplo, chamando a atenção para a necessidade de regulamentação do regime de colaboração, a relação entre os entes federados, União, Distrito Federal, estados e municípios, quer dizer, isso é fundamental. Um outro aspecto, né, que o documento da conferência traz, que tem uma grande centralidade, é de nós pensarmos, de fato, uma constituição orgânica de um sistema nacional de educação. A ideia de um sistema nacional, obviamente que é articulado aos sistemas estaduais e municipais, né, permitiria toda uma discussão e o encaminhamento de ações para uma maior organicidade das políticas educacionais, focadas, obviamente, na melhoria da qualidade, na melhoria das condições e até mesmo no que deveria ser centrado, o eixo mesmo, o eixo fundante das políticas em nível nacional e também local, sem negligenciar as especificidades locais, né? Então, acho que essas sinalizações são fundamentais. A questão do financiamento, ela vem se colocando a todo momento, porque não dá para pensar esse processo expansionista sem caminhar junto com isso uma lógica de formação e de valorização do profissional, né? Algumas sinalizações já foram feitas, como o piso salarial nacional, né? Que tem encontrado dificuldades em alguns estados e municípios, mas que é uma sinalização bastante propositiva, né? Mas precisamos mais. Então, acho que essa cooperação técnica, que é a cooperação técnica e financeira, isso vai requerer certamente uma participação cada vez mais ativa da União, mas também de estados e municípios, né, e Distrito Federal. Então, é importante pensarmos essa integração de esforços, pensarmos, na verdade, a convergência de políticas que permitam a organicidade para a educação nacional. Acho que talvez esse conjunto de aspectos, né, sejam os maiores desafios. Marcelo, aí quando se fala da necessidade de ampliar os investimentos na área da educação, parte da sociedade se mostra preocupada também com a garantia da utilização desses recursos, que eles sejam aplicados de fato na educação.
Esse é o tema da pergunta enviada pela Rosiane Almeida Barbosa. Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário que ela deixou no nosso fórum lá no site. Ela é de Tailândia, no Pará. Ela diz que todos sabem que a formação e a valorização do educador são fundamentais para o avanço, melhoria e para a qualidade do ensino brasileiro. Porém, não são somente esses fatores que interferem na qualidade do ensino oferecido nas escolas. É interessante combater os desvios dos recursos educacionais, ter uma gestão democrática que valorize e respeite o alunado. As instituições precisam apenas assegurar ao aluno que já está na lei: merenda de qualidade, educadores preparados, infraestrutura, formação continuada para os profissionais, bem como fiscalizar de forma concreta a aplicação dos recursos educacionais para verificar se eles realmente estão sendo aplicados nas escolas. A quem cabe essa fiscalização e como é que a sociedade, de uma forma geral, que imaginamos nós, tem interesse no aumento desses investimentos na área da educação, pode acompanhar de perto se esses recursos estão indo de fato para a educação? Esse comentário, ele coloca em tela uma outra dimensão que é fundamental, além dos aspectos destacados no sentido da qualificação dos gestores, sejam dos gestores das escolas, das redes de ensino, enfim, que é a dimensão do aprimoramento dos mecanismos de controle social por parte da sociedade em frente à aplicação desses recursos e frente à gestão pública da educação. E aí, alguns desses mecanismos já estão consagrados na nossa legislação. No âmbito das escolas, por exemplo, nós temos os conselhos escolares, que têm um papel estratégico fundamental na perspectiva do controle social, mas também na perspectiva de fazer com que o projeto pedagógico da escola e o trabalho que ali se realiza seja a expressão de uma construção coletiva. Do mesmo modo, ainda no âmbito dos sistemas de ensino, os conselhos do Fundeb, de acompanhamento do Fundeb, que também é fundamental que a gente aprimore aí a dinâmica de funcionamento desses conselhos, aprimore os mecanismos e as estratégias que torne os processos de gestão cada vez mais transparentes. Porque essa é outra dimensão. Hoje nós temos, seja por meio do uso de tecnologias digitais ou outras linguagens, nós temos condições de hoje disponibilizar para a sociedade ferramentas de acompanhamento e controle do trabalho do gestor público que muitas vezes são pouco exploradas por esses instrumentos de controle social que já estão consagrados na nossa legislação. Então, o caminho, a meu ver, passa por, além da qualificação desses gestores públicos, como destacávamos há pouco, mas também a qualificação política e também técnica, mas não podemos abandonar a dimensão política, da qualificação política desses canais e desses mecanismos de controle social. Bem, são muitas informações sobre a universalização da educação básica. A informação é o que você também encontra na página do Salto para o Futuro, no endereço www.tvbrasil.org.br/salto. Merece também ser ressaltado outro desafio: a democratização da educação no país. A educação infantil e a ampliação da oferta de creches para criança de 0 a 3 anos. Vejamos. Ao fazer a universalização, a expansão para as crianças de 4 e 5, muitos especialistas da educação infantil apontaram que algumas redes, a partir da obrigatoriedade, olha, agora eu tenho que incluir as crianças de 4 e 5, então eu vou focar meus esforços aqui e as crianças de 0 a 3 estão, de uma certa forma, ficando de lado nesse processo. O que é preciso fazer para que as crianças de 0 a 3 também sejam atendidas e com a qualidade que elas merecem, também como apontava aí o professor Marcelo? Eu acho que essa questão ela é fundamental, né? Primeiro é discutirmos o destino de 4 a 5. Eu particularmente defendo que 4 a 5 continue, né, na lógica da educação infantil e, portanto, junto a 0 a 3, por uma perspectiva formativa mais global, do lúdico, né? Até porque, acompanhando essa discussão na educação infantil, eu também acho que 4 e 5 não deve ser o momento da escolarização.
né, quer dizer, no sentido tradicional. Então, acho que essa é uma questão realmente séria. Então, isso vai ter uma implicação concreta, sobretudo na ação dos municípios, que é quem assume, não é, o grosso, né, quer dizer, o maior percentual das ofertas mesmo de educação infantil. Então, é pensarmos os centros municipais de educação integrada, que têm nomes diferenciados em cada localidade, né, mas de modo que haja uma integração, até um aproveitamento desse espaço físico, não é, e a possibilidade do lúdico, a possibilidade dessa vivência das múltiplas linguagens. Não que isso não tenha que ocorrer também no ensino fundamental, mas eu penso que se colocarmos 4 e 5 no ensino fundamental, o que certamente pode ocorrer é um processo de escolarização precoce, e isso certamente não contribuiria para o processo formativo das crianças. Essa questão, desculpa te interromper, Luiz, também ficou talvez não muito clara para quem assistiu, a quem cabe definir onde essas crianças vão ficar, porque todos defenderam a ideia de que elas tenham aí o seu espaço do lúdico garantido. Mas a quem cabe definir se elas vão ficar na educação infantil ou se elas já vão começar ali no processo de escolarização? São as redes? É uma determinação ali das redes nessa questão? Como eu penso, quer dizer, a educação com uma dimensão nacional, né, eu acho que compete, aí vem a figura do Sistema Nacional de Educação, né, se nós tivéssemos o Sistema Nacional de Educação, seria certamente no âmbito do Sistema Nacional, mas acho que essa mudança, quer dizer, com relação à obrigatoriedade, ela vai requerer, sim, inicialmente, antes do sistema, que o próprio Conselho Nacional de Educação venha a normatizar a matéria, né? E isso será também uma prerrogativa dos entes federados e particularmente do município. Então, acho que é um pouco essa articulação que deve se fazer em benefício, quer dizer, dessa criança pequena, não é? E entendendo que se a obrigatoriedade está de 4 a 5, o município não deve se furtar ao atendimento de 0 a 3, esse atendimento que vem sendo demandado nos últimos anos de maneira muito efetiva. Não é? Quer dizer, então é este o desafio. Primeiro, pensar a educação infantil de 0 a 5, entendendo que a obrigatoriedade está de 4 a 5, mas que temos aí também que garantir a expansão possível, né, desejada, demandada pela sociedade de 0 a 3. É objetivo ampliar a educação infantil por meio de avanços legais e da efetivação de políticas, programas e ações, bem como a sinalização de proposições e reflexões, no sentido de se avançar para garantir que a educação obrigatória se efetive. Outro desafio se refere à formação e valorização dos profissionais da educação e que envolve uma política pautada pela concepção de educação como processo construtivo e permanente, estruturado de forma a garantir a articulação entre teoria e prática, integração interdisciplinar do currículo. Vejamos o debate acerca do piso salarial, carreira do magistério e dedicação exclusiva do professor. Então, Marcelo, você acha que esse é um horizonte que, se a gente for entrevistar os educadores, muitos deles, se não todos, vão defender essa ideia de que a gente persiga aí esse caminho. Você acha que isso é viável para o Brasil na situação que a gente está vivendo? Essa é uma discussão que deve estar começando. Como é que você analisa essa questão? Na verdade, essa é uma discussão que já está posta pela própria lei que estabelece o piso salarial nacional e, como desdobramento, as diretrizes para a carreira dos profissionais do magistério, aprovados pelo Conselho Nacional em 2009, aponta na direção do professor em tempo integral em uma única escola. E todas as experiências que nós conhecemos, onde os resultados educacionais são resultados mais positivos, são exatamente aquelas experiências em que predomina a presença do professor em tempo integral com dedicação exclusiva em uma única escola. Ora, se nós queremos fazer avançar na perspectiva da qualidade do ensino fundamental, como a questão anterior colocava, essa é uma condição primeira a ser perseguida. E daí a importância de se garantir pelo menos os 10% do PIB. No mínimo os 10% do PIB, porque nos patamares de investimento na educação que nós temos hoje, o que nós vamos conseguir produzir é isso que nós produzimos. Então, para se avançar nisso, não adianta melhorar a gestão. Isso é importante,
Do mesmo modo como é importante aprimorarmos os mecanismos de controle social, mas é importante e fundamental também aprimorarmos e garantirmos condições de trabalho para que os professores possam efetivamente serem profissionais da educação na sua dimensão mais plena, né, para além daquilo que já o são. Mas acho que tem alguns outros horizontes importantes para pensar em torno do que representa a dedicação exclusiva em jornada integral numa única escola. Porque o nosso histórico brasileiro é de, aspas, um privilégio de acumulação de cargos, onde, para escapar do baixo salário, muitos de nós, professores de carreira, como é o meu caso, fazemos 1, 2, 3 concursos públicos, de modo a completar com jornadas diferentes aquela remuneração que seria ideal, ou ainda mesmo, perversamente, sendo insuficiente, ainda tendo outras ocupações para além da função de magistério. Pois é, a gente falou ontem, no programa de ontem, de um estudo divulgado recentemente nesse sentido. 266 mil professores que têm uma outra ocupação fora dos sistemas de ensino, público e privado, para complementar a renda. Então isso é grave. Então a correção não é apenas um gesto de vontade do gestor público. A correção desta condição tem que observar direitos adquiridos por concurso público, jornadas parciais muito pequenas, como é o caso do Rio de Janeiro, de 16 horas semanais, o que isso significa na reorganização curricular, na reestruturação da rede, e sempre ter em conta que essa jornada deve guardar uma relação direta com aquilo que é a organização curricular oferecida aos estudantes, preservando, como já mencionou Marcelo, um dispositivo da lei que institui o piso, de que pelo menos 1/3 da jornada seja dedicada à tarefa que não é frente ao aluno, seja de formação continuada, a do trabalho coletivo, a de relação com a comunidade, a de discussão e proposição do projeto político-pedagógico, que são essenciais. Então, seguramente, para nós alcançarmos o que está como estratégia no projeto de plano, isso já aparece como estratégia no projeto de plano, a ela se segue uma proposta de que pelo menos 90% dos professores sejam efetivos da rede, portanto concursados, com o título correspondente à sua atuação, e necessariamente vai levar não apenas a um esforço financeiro maior, que é rigorosamente necessário, mas, por outro lado, a uma reorganização geral da oferta educacional. Agora, secretário, a gente ouvindo na série a professora Cássia Coenzer, e ela falava exatamente isso, olha, para a qualidade da educação melhorar, uma coisa é crucial. Um professor de dedicação exclusiva é o professor da escola, não mais o professor, como o senhor apontou, que circula aí por uma escola, por outra, inclusive até por redes, mas ser o professor daquela escola. Diante de todos esses desafios que o senhor apontou aí, pode, para muita gente, soar como utopia, né? Ter um professor em uma única escola. O senhor acha que isso é possível? É possível e já há diversas experiências, a maioria delas municipais, mas há outras já em nichos de ofertas estaduais onde isso ocorre. E é um regime, por exemplo, comum na rede federal de educação. Portanto, essa referência, que inclusive, quando é situada comparativamente, às vezes de maneira indevida, com resultados de desempenho, apontam claramente que este é um modelo muito mais adequado à noção antiga do colégio, de uma ação que é colegiada, que é coletiva, que é programada por um conjunto de profissionais e não uma tarefa isolada de horista eventual. Mas mais grave do que isso, nós temos cerca de metade dos professores hoje na rede pública com contratos precários e temporários. Portanto, não apenas não estão numa única escola, como não sabem se no ano que vem estarão nessa mesma escola. Nem mesmo com aquelas crianças Nem mesmo com aquele mesmo grupo, com aquele mesmo grupo com o qual deveriam estar. Dourado, a gente recebeu uma pergunta por e-mail da Regina Borges, do NTE de Jataí, em Goiás. Regina, obrigado pela participação. Ela vai um pouco na linha do que o secretário dizia há pouco. O Estado deve contemplar políticas públicas de formação inicial e continuada de educadores. O secretário fez menção pelo menos 1/3 das horas ali destinado a isso. De forma que esses educadores tenham tempo disponível para tal, assegurado por lei, e que possibilitem a participação ativa dos professores dos processos de elaboração das reformas curriculares. Nessa perspectiva, ela pergunta, atualmente existe amparo legal que garanta tais práticas no contexto da escola? Como é que você analisa? Veja bem, nós temos, quer dizer, a lei do piso, né, que sinaliza, e essa é uma das questões mais controvertidas, porque tem sido objeto de questionamento por vários estados, né, quer dizer, concretamente a respeito de 1/3, que seria para a hora atividade, que seria para preparação, para discussão e até para se pensar um projeto de formação continuada no interior da unidade escolar. Isso vai se articular certamente a essa ideia da dedicação exclusiva, né? Quer dizer, então ela não apenas é possível, como era necessária
Mas nós temos aí um desafio enorme, como foi colocado pelo secretário Carlos Abicalil, que é de fato, ao mesmo tempo que vamos implementar essa dinâmica, que é uma dinâmica cultural mais ampla, que é vivenciado pelo sistema federal, mas que não é a tônica do sistema público estadual e municipal, mas que isso vai requerer, certamente, quer dizer, ações muito firmes nessa direção. E aí eu retomo a ideia de um sistema nacional de educação que poderia, certamente, contribuir muito nessa discussão, nas perspectivas mesmo de adequação da condição objetiva desse professor. Quer dizer, então pensar essa dedicação exclusiva, o encaminhamento de ações concretas, um projeto, quer dizer, compete sim ao governo garantir formação inicial e continuada. E nesse sentido nós temos um desafio enorme. Nós temos um contingente de professores que não tem a formação em nível superior. Então isso já é um grande desafio. E além disso, a formação continuada. E nesse aspecto o Plano Nacional ele avança quando sinaliza para a formação stricto sensu, mestrado e doutorado, quer dizer, se ampliar esse mestrado e doutorado, e aí tem uma sinalização, entendemos assim, para esse professor. Então pensar formação inicial e continuada é pensar a identidade do docente. Da mesma forma, a dedicação exclusiva, as possibilidades de pensar o pedagógico nas suas múltiplas linguagens. E isso só é possível se o professor estiver o maior tempo na escola e tiver tempo para preparação, para trabalho coletivo, para estudo, para aquilo que de fato subsidia a sua ação pedagógica em sala de aula. A universalização do ensino também estimula a criatividade e mobiliza os recursos para a criação de uma nova realidade. Uma escola imersa numa sociedade em transformação, analisando o cotidiano escolar e observando os seus protagonistas. É possível identificar aspectos que traduzem uma inquietação nos tempos atuais. A gestão escolar numa perspectiva democrática e humanizadora. Você viu, caro estudante, que no início deste vídeo apresentamos o poema de Paulo Freire, que concebe a escola como um lugar de criação de laços de amizade, um ambiente de camaradagem, de convivência. E com isso queremos dizer que o sucesso escolar não é determinado apenas pelo tamanho do orçamento, ou prédios bonitos, ou equipamentos sofisticados, mas principalmente pelas relações interpessoais. A gestão escolar exige múltiplas e variadas habilidades e competências, conhecimentos específicos sobre a área educacional, o relacionamento interpessoal, tanto com a comunidade interna quanto a externa. São práticas que se preocupam, sobretudo, com a qualidade dos processos e dos resultados da educação, com base nos princípios da descentralização, da participação e da transparência. Vejamos as três dimensões de uma gestão escolar, sendo estas a gestão pedagógica, a gestão financeira e a gestão administrativa. Vamos conhecer cada uma delas? Gestão pedagógica, efetivada pelo projeto pedagógico, uma proposta curricular atualizada e com práticas inovadoras e de inclusão. Veja o vídeo que complementa essa ideia. Quais os desafios da gestão escolar atualmente? Eu acredito que o maior desafio da escola hoje é priorizar a gestão pedagógica. O que falta na escola é você priorizar a gestão pedagógica em consonância com a gestão escolar, o próprio planejamento. Você pegar o seu planejamento, que a gestão é a atividade meio, para você atingir o objetivo da gestão pedagógica, que é a atividade fim. Então a gente precisa trabalhar a essas questões para que o processo ensino-aprendizagem ele flua e nós tenhamos bons resultados. A gestão financeira dos recursos de uma escola pressupõe a observância de regras e de critérios relativos à utilização dos mesmos e prestação de contas. O gestor deve atentar para a definir de prioridades, o cálculo correto dos gastos, a elaboração do orçamento,
a prestação de contas transparente, a comprovação dos gastos, observando sempre o princípio da participação. A gestão administrativa, por sua vez, promove a gestão de pessoas, com questões legais, atitudes e ações que motivem as pessoas que trabalham com ele. A gestão deve oferecer, apoiar ações de formação continuada e em serviço para o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes, bem como elevar a motivação e a autoestima dos profissionais, tendo em vista a melhoria do atendimento às necessidades escolares cotidianas. Observe o vídeo que discute a formação do gestor escolar. Catarina, a Maria Luísa falava há pouco da questão da formação do gestor, né? Esse, apontado até por perguntas que a gente está recebendo aqui por e-mail, parece ser um nó aí nessa discussão sobre a gestão escolar ainda. O que se entende hoje como papel do gestor escolar? Então, o que se espera de um bom gestor? Um bom gestor é aquele que vai ser um articulador, né? Porque como a Maria Luísa apontava, a questão da qualidade, né? E fazer qualidade para todos. Você tem uma escola com um conjunto de alunos que, do ponto de partida, eles estão partindo de lugares diferentes. Então, para chegar no ponto de chegada com todo mundo, para garantir a mesma qualidade para todos no ponto de chegada, é preciso levar em consideração as especificidades e as peculiaridades de cada aluno. Isso é uma dificuldade muito grande. Quer dizer, isso não é uma questão que um gestor, a figura de um gestor resolva. Ou ele vai ser esse gestor que é o articulador, é o líder do processo, mas assim, para articular toda a comunidade, para alcançar isso, ou ele não vai conseguir alcançar a educação de qualidade. Então, o grande desafio continua sendo um gestor que entenda que ele só será capaz de fazer uma escola verdadeiramente de qualidade se ele articular toda a comunidade, se ele entender que cada ator inserido, né, ou envolvido no processo educacional tem o seu papel e precisa ser chamado a isso. E chamar esses atores não é uma tarefa fácil, é um processo de conquista diurna. Sabe, é no cotidiano que você vai conquistar o pai, o aluno, o professor, para participar desse processo. Então, ou ele articula o processo e faz com a comunidade, ou ele não vai conseguir, mesmo porque ele não pode definir qual é a qualidade necessária para aquela comunidade. Só a comunidade articulada pode definir que qualidade é essa, o que a gente chama de qualidade socialmente referenciada. Você percebe que a importância de um bom gestor exige dele a articulação em torno da participação de todos os segmentos da organização da escola? Ele precisa lidar com esses desafios e viabilizar a priori a mediação do processo de elaboração e implementação do projeto político-pedagógico e a avaliação dos processos escolares. Sabemos também que outro desafio a ser enfrentado pelo gestor dentro da escola é a violência e a ausência de valores humanos, cujos fenômenos os gestores não têm conseguido lidar, expressando o despreparo e a falta de conhecimento acerca do assunto. Mas como responder a esses desafios? O que a escola pode fazer para resgatar os valores? Como resolver os atos de violência dentro da escola? Diante dessa realidade, é preciso pôr em prática programas de formação de gestores com conteúdos como a violência, os valores e mediação de conflitos. São temas relevantes e que devem ser discutidos e refletidos nos cursos destinados a esses profissionais. O gestor precisa de liderança e capacidade de modo a assegurar o envolvimento no processo e na organização escolar. O diálogo pode ser um mecanismo eficiente na busca do desenvolvimento democrático e das relações humanas, dentro e fora da escola. Vejamos como isso ocorre na prática.
Planejamento, participação, avaliação, diálogo com a comunidade. Essas são algumas ações essenciais para o trabalho na área de gestão escolar. Mas como isso acontece na prática? É o que a nossa equipe foi conferir na Escola Estadual Oscar Batista, que fica no município de Cambuci, região noroeste do estado do Rio de Janeiro. Maria Luísa, tem um site específico? Aqui é o 3º distrito de Cambuci, noroeste do Rio de Janeiro. Nós temos aqui 5.000, 5.500 habitantes. E é uma comunidade carente, mas agora participativa, né, com a abertura que nós temos, com essa questão da gestão democrática, que a gente entende que uma escola boa tem que ter uma gestão democrática. A escola, ela é um ponto de referência para a nossa comunidade. É uma escola que tem regras, lógico, mas é uma escola que as pessoas se sentem à vontade. O clima escolar é muito favorável. A direção proporciona isso, os professores, os alunos. A gente tem uma gestão realmente democrática. Fica à vontade nas reuniões para conversar. A gente abre o jogo, fala aquilo que sente. Eles fazem perguntas, a gente responde. Eu, por exemplo, respondo o que está na minha altura, aquilo que sei, que posso responder, com toda intimidade. Que todo mundo um ajuda o outro e não tem esse negócio, essa é a sua função, aquela é a sua. Então, cada um faz um pouco de tudo. Eu acho que aqui a gente pode conversar e pode ser aquilo que você é. Aqui eu não preciso ter vergonha de gostar de teatro, de mostrar à pessoa o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de ler. É claro que é uma escola normal, que você vai encontrar erros, vai encontrar acertos, vai encontrar alunos que não gostam de ler, alunos que não gostam de estudar, alunos que gostam de bagunçar, vamos dizer assim. E você tem que saber dar limites e mostrar o certo e o errado, entendeu? Tendo paciência, respeito pela pessoa, principalmente. Porque eu acho que uma escola que não tem respeito pelo aluno, não vai gerar respeito para nada. O aluno tem que ter vez e voz numa gestão democrática. Isso hoje acontece. Nosso aluno é participativo, ele opina, para fechar um resultado, ele tem que participar ativamente. Os pais começaram a participar e as reuniões, a tomada de decisões é feita juntamente com os pais. A gente tem sempre esse contato com os pais. Isso ajuda muito, porque quando a gente vai até os pais, a gente entende, às vezes, até o comportamento de um aluno no colégio, entendeu? Aí a gente já muda a maneira de tratar esse aluno. Nós temos hoje um grupo de visitadores atuante que está buscando o aluno em casa. A gente detecta se o aluno está faltando e vai, conversa com os pais, coloca para os pais que o aluno tem que estar na escola, todos os motivos, e a gente fica muito feliz que o aluno retorna. A partir do momento que nós começamos, nenhum aluno menor fica fora da escola. Antes dessa nota, nós tivemos um resultado negativo, bem negativo. E vocês perceberam, pelo tempo que vocês ficaram na escola, que a comunidade é muito presente na escola. E nós fomos cobrados por parte da comunidade e por parte dos alunos. Então nós adotamos a seguinte medida, a de conversar com os alunos claramente sobre a importância da avaliação. Então os alunos, eles participam de tudo. Os alunos, quando você põe uma pressão neles, a tendência é de fazer o contrário, sabe? Então, quando tem muita pressão, eu acho que o povo, os alunos em si, eles ficam meio que indignados. Então, a democracia, a conversa, gera uma opinião que pode ser melhor para todo mundo. A gestão democrática para a nossa escola trouxe uma nova era, trouxe um novo aprendizado, até para nós, professores, diretores, equipe de um modo geral. Hoje nós temos escola que o aluno participa, que o aluno gosta da escola, o aluno termina a aula, muitas vezes nós temos que mandar o aluno para casa porque ele quer ficar em outras atividades na escola. Isso para nós é gratificante, fazer o aluno gostar da escola. Se o aluno gosta da escola, ele aprende. É muita felicidade ter uma escola que está atingindo seus objetivos. Educar para a vida, educar para a cidadania. É possível constatar que nenhuma escola avança sem a unidade do grupo e a participação de toda a comunidade.
Essas questões vão ao encontro dos princípios de uma gestão democrática e de participação dos seus envolvidos. Isso só pode acontecer se houver uma organização do trabalho pedagógico. Se é função da escola garantir aos estudantes as condições de viver plenamente a cidadania, será necessário refletir sobre a atuação de seus membros, direção, professores, funcionários e pais, levando-os a assumir suas responsabilidades de acordo com suas atribuições. Já que você tocou nesse assunto, eu lembrei do Romualdo Portela falando de um dos desafios é pensar nessa diversidade dentro dessa gestão. Muitas vezes a gente já falou um pouco aqui e a gente sabe de relatos de professores que nos falam, reclamam com a gente que muitas vezes a gestão só quer pensar na parte administrativa, se a escola está funcionando, se tem equipamento, se não tem, se a máquina está ali funcionando, mas sem esquecer que a máquina tem gente dentro, né, Catarina? E no boletim aponta isso, a escola precisa ser mais humana, essa gestão também precisa pensar nesse lado humano. Já ouvi relatos de pessoas que vão visitar uma determinada escola, tida aí a vida como boa, mas nessa percepção você vê que não é tão boa assim, porque quando o gestor passa perto de determinado grupo de crianças, não dá nem bom dia. Que relação é essa? Se as crianças têm medo de dar um bom dia ou boa tarde para o gestor, tem algo ali que também talvez esteja errado, não é só a gestão, a escola está funcionando bem e as relações ali são deterioradas. Como é que isso está presente? A gente sabe que precisa estar, talvez não esteja como a gente gostaria. Como pode essa questão estar presente nessa discussão sobre gestão, que muitas vezes isso é deixado de lado? Quer mais um relato? A Rita Flores acabou de enviar aqui por e-mail. Ela diz que o maior desafio é a consciência democrática necessária para o reconhecimento da essência humana e para a sua diversidade. Diversidade que constitui o ambiente escolar, onde atualmente valoriza-se mais a tecnologia. Rita, obrigado pelo e-mail. Quer dizer, todo mundo clamando por humanização da escola, Catarina. Por isso que eu acho que a primeira opção é a mais difícil, que é a mediação, a questão da coordenação e mediação do projeto pedagógico, porque fazer essa mediação envolve todas as outras questões. Não dá para você imaginar um projeto político-pedagógico que não tenha acompanhamento, que não tenha avaliação, que não tenha envolvimento das pessoas na sua construção. Eu acho que a gente tem uma concepção restrita de gestão. Quando se fala gestão, as pessoas pensam no processo burocrático, administrativo burocrático. Você tem ali um síndico pensando uma determinada estrutura física, né? Quando é que a gente pensa a gestão dos processos pedagógicos, a gestão que o professor faz em sala de aula, a gestão que a funcionária que cuida da merenda faz do processo de alimentação das crianças? Gestão envolve tudo isso. Então, assim, pensar nas relações interpessoais dentro da escola, ela é fundamental. Do contrário, você não vai ter a questão do desenvolvimento da gestão pedagógica. A gente precisa entender que, ao fim e ao cabo, tudo que está posto dentro da escola é meio para se alcançar o objetivo da escola. Por isso, um dos grandes desafios da escola, ao construir o seu projeto político-pedagógico, é sentar com a comunidade e dizer qual é a concepção de escola que nós queremos. Que escola queremos ter? Porque aí vai depender de qual concepção de homem é que vamos trabalhar. A partir da minha concepção de homem é que eu vou dizer, se eu tenho uma concepção ampla de homem, a minha concepção de escola não pode ser restrita. Do contrário, eu não vou conseguir contribuir para a formação desse homem. Então é preciso trabalhar todos esses aspectos, os aspectos humanos, as relações interpessoais, a relação do gestor, que é só o líder, ele não é a figura da escola, com os alunos, com os demais funcionários, e aí entender, todo e qualquer funcionário de escola, ele é um educador. Do vigilante até o diretor. Todo mundo tem que ser educador. Falamos disso em outra oportunidade que tivemos juntas. Você percebe que a função educativa da escola ultrapassa a função reprodutora do conhecimento sistematizado para ganhar a dimensão humanizadora. A escola é, portanto, um lugar de reciprocidade, de mudanças de atitude, cujas práticas efetivam em seu papel social, ou no dizer de Paulo Freire, conforme citamos no início, escola é o lugar onde se faz amigos. Bem, caro estudante, nessa videoaula apresentamos
apresentamos questões sobre a universalização da educação básica, as práticas e a formação do gestor e sobre a gestão democrática escolar. Ao longo dos estudos da disciplina, procure ler todos os assuntos e resolver as atividades propostas. Esperamos que todas as reflexões feitas no caderno de estudos, bem como nesta videoaula, favoreçam o entendimento sobre questões relacionadas a políticas e à gestão escolar e que possam auxiliar você no seu desempenho profissional. Bons estudos!